Salve pessoal, boa noite. Vim por meio desse videozinho contar um pouco sobre a tradução dessa última composição que eu fiz em parceria com a minha amiga Marira. E, enfim, como muita gente como eu aqui no Brasil não domina, né, o inglês, enfim, foi até um trabalho muito árduo de tradução, né, usando dicionário, para conseguir passar, né, o que a gente estava sentindo. Então, eu vou buscar, né, traduzir para português essa letra. Ela não foi feita em português, ela foi feita em inglês, mas, né, acredito que dê para chegar numa tradução que seja fiel, né, ao sentimento que a gente buscou trazer nessa música. Então começa com Drop your weapons on the floor, choose the consciousness of peace, use your arms to protect the seeds, to bloom in your becoming. Então aí eu tô dizendo de uma maneira até bem direcionada, né, aos israelenses que estão sendo convocados, né, para a guerra. Sei que muitos estão sendo presos por se negar a participar, né, desse genocídio. Então, jogue suas armas no chão, né, escolha a consciência pacífica, né, que eu acho que eu acredito muito que habita cada ser humano. E use seus braços, né, use your arms, para proteger as sementes que estão para florescer em seu devir, né? Então, proteger as crianças, né? Proteger as sementes, proteger o futuro, enfim, e esse devir, né? Esse sentido de vida, né? Esse florescimento, né? Do que é mais puro, né? Mais vivo, né? Que está em movimento. E aí depois eu falo, né? God comes to earth in the light of children, Hagar. Deus vem à terra e é como se ele habitasse, né? A luz do olhar de cada criança. E aí depois eu digo, né? Elas não são números de estatísticas, né? Elas têm nome e história. They aren't numbers of statistics, it has names in history. Então, se tende muito a desumanizar, né, as pessoas quando a gente vê, né, a contagem de corpos, né, em meio a esse genocídio, mas as pessoas têm história. A gente não pode se esquecer nunca disso. As pessoas, enfim, sonhavam, as pessoas trabalhavam, as pessoas cuidavam uma das outras, tinham gostos, tinham necessidades. Enfim, são seres humanos como qualquer outra pessoa. Apesar do Ocidente, né, fazer de tudo para negar isso, né, e tratar, né, o povo palestino como um animal, né. Nem mesmo os animais merecem algo parecido com isso. Os animais merecem viver tanto quanto nós, né, merecem todo o respeito, assim como todos os seres humanos, todos os povos. E aí eu trago uma parte da letra, né, a partir de uma entrevista que eu li há um tempo atrás de duas fotógrafas palestinas que viviam na faixa de Gaza e diziam que desde pequenas elas queriam ser os pássaros que elas viam, né? E elas observavam muito as aves, os animais, e
a faixa de Gaza por estar cercada, né, há bastante tempo e ser a maior densidade populacional do mundo, né? Enfim, essa natureza selvagem sofria muito com isso. E é curioso também que Gaza é um dos lugares onde muitas aves do mundo todo passam por lá, vivem algumas temporadas lá, então... E elas foram super premiadas em vários lugares, até nunca conseguiram receber esses prêmios direito. Foi super difícil elas conseguirem câmeras para conseguirem fotografar, né, essa vida selvagem em Gaza. Sempre com muito receio, né, de morrer, né, fazendo esse trabalho, né, de chegar perto do muro, que são os lugares com menos densidade habitacional, né, são os lugares que tem menos segurança, né, enfim, que a gente fica mais suscetível, né, a uma violência desse estado colonial, né. Então, they wished to be birds, sonhavam, né, em brincar livremente, dreamed of play freely, como as garças que fabulavam liberdade no exuberante céu da Palestina. Lá tem um céu muito bonito para quem já viu os filmes do Suleiman. Eu indico até, ou seguir, né, muitas contas de muitos fotógrafos. É um lugar muito potente em termos de jornalismo, né? Acho que isso tem feito diferença, né? No meio desse ataque, não só, né, da máquina de guerra, mas também como um ataque midiático, né? Então, a narrativa, né, das pessoas que vivem em Gaza e essa qualidade, né, jornalística que a Al Jazeera construiu durante décadas, né, tem mostrado ao mundo e sensibilizado o mundo todo, né, dessa luta tão longínqua já, né? Já são 75 anos do Nakba, né, da grande catástrofe que fundou o Estado de Israel, né, também, onde 750 mil palestinos foram expulsos de suas terras, né. E aí eu entro nessa outra parte da música que até vem de um vídeo que eu vi da Al Jazeera, que era no meio de um bombardeio. A mãe segura, né, a sua filha, que estava com muito medo, e aí ela fala, né, põe o seu coração no meu coração, para eu poder lhe sentir, que é put your heart in my heart, so that I can feel you. Aí depois eu digo, né, these are the words from mother to son, below a storm of failing bombs. Tipo, essas são as palavras de uma mãe para seu filho, abaixo de uma tempestade de bombas. Aí depois eu seguindo, né? Their houses, schools and hospitals, churches, mosques, universities. Suas casas, escolas e hospitais, igrejas, mosteiros e universidades. Aí, dreams and memories, sonhos e memórias, family trees, árvores familiares, né, árvores genealógicas, apagadas do registro civil, né, são famílias inteiras desaparecendo do registro civil, né. Toda a hereditariedade está sendo apagada, assim como toda a história do povo palestino, né, suas escolas, suas igrejas, seus monastérios, suas universidades, tudo que esse povo construiu, né, durante tanto tempo, e toda a sua, né, sabedoria, né, guardada em livros, seus arquivos, suas casas, suas memórias, né, sonhos,
estão sendo apagados, né, do mapa. É uma limpeza étnica, que fique bem claro. Que nunca foi uma guerra contra o Hamas. Eu acho que o mundo precisa encarar isso. Quem acompanha, né, esse conflito há bastante tempo, como eu, sou interessado por isso já há muito tempo, já participei em bienais com cartazes em solidariedade ao povo palestino há mais de 10 anos atrás, enfim, desde quando eu comecei a me interessar por política, enfim, e sei lá, eu me entendo como um internacionalista, né, uma pessoa que acredita, né, numa mudança, né, uma revolução pacífica no mundo inteiro, né, que a gente possa viver e espantar para bem longe o capitalismo e a violência, né, da colonização, né. E aí eu digo, né, em honra e sacrifício ao sangue de milhares de mártires. Mártir são essas pessoas, né, que estão morrendo nesse contexto, né, de apartheid. E é muito usado, né, pelos muçulmanos, assim, todas as crianças, bebês, mulheres, avós, enfim, homens, jovens, são mártires, né, de um conflito, né, muito triste. E eu rezo em esperança, I pray in hope, em inspiração, por quem luta contra a colonização, né. Tô falando isso aqui, né, da América do Sul, do Brasil, enfim, que também foi um país colonizado. E até hoje a gente enfrenta, né, essas amarras são muito difíceis de se desfazer, né. Aí seguindo na música, para não me estender tanto mais, refugiados em sua terra natal, né, refugees in the homeland where the ancestors picked olives, refugiados em sua terra natal, onde seus ancestrais colhiam azeitonas. Your lips were leaves, seus lábios eram folhas que contavam histórias, who told stories from the river to the sea, do rio ao mar, né, em toda a extensão, né, do que se chama de Palestina histórica. Então eu quero trazer também nessa parte da música, contar essa relação do povo palestino com a terra e com as árvores, especificamente ainda as oliveiras, né? São árvores muito antigas, são os pomares mais antigos do mundo. É bem capaz que, enfim, quem usa azeite nessa casa, esse azeite tenha vindo, né, da Palestina, dessa árvore, né, que meio que surge ali e são enfim, uma longa, né, tradição familiar, né, elas são tratadas como parte da família. Então eu sinto que é uma visão muito próxima, né, enfim, dos indígenas aqui no Brasil e no resto do mundo, dessa relação com a terra. E eu venho também de uma tradição que vê a natureza como parte da gente, né? Compõe, né, nossa vida. A gente não está dissociado dela, né? Como Schopenhauer fala, não é meio ambiente, é tudo ambiente, né? E aí eu quero traduzir isso, né, dessa relação familiar e essa relação de ancestralidade, né, desses ancestrais que, enfim, essas gerações que ensinam, né, esse conhecimento que é passado pelas folhas, né, pelas plantas. E
E aí eu falo, né, em pomares mais antigos que seus livros. Parece que existem pomares lá mais antigos, né, que esses livros sagrados, né, que são cultuados pelos católicos, pelos muçulmanos e pelos judeus, né. E esses pomares, eles são muito atacados, né, pelos colonos, não só roubados, né, nessa época, se eu não me engano, de outubro a novembro, que é a época da colheita, né, eles não só roubam a colheita, mas também cortam essas árvores, enfim, queimam elas, que é como se fosse uma forma deles provarem que aquela terra não é daquela família. Enfim, é muito triste isso, né? Então, em pomares mais antigos que seus livros, whose branches are innumerable, cujos braços, né, são inumeráveis, os ramos das árvores, né? E abençoam seu povo, para abençoar seu povo, to bless your people with the sap of your soul, com a seiva de sua alma, para as crianças poderem viver em liberdade, né? Usufruir dessa liberdade. For children to enjoy freedom. É para que o futuro, né, possa, enfim, se viver em paz, se viver na terra, né, que, enfim, dos seus ancestrais, né, terra onde você nasceu. E aí, seguindo essa parte, from the root comes your strength, das suas raízes que vem a sua força. E aí eu cito agora um profeta, under your mother feet's heaven. Esse profeta, ele é muito cultuado pelos muçulmanos, né? E vocês devem ter visto muitos jovens, né, que foram presos irregularmente antes, quando foram libertados, né? Antes de abraçarem seus familiares, eles ficavam de joelhos, né? Aos pés da sua mãe. É uma cena muito forte, muito bonita. De respeito, né? De respeito a quem te deu a luz, né? E eu faço também essa relação da terra com a mãe, né? Com as mulheres. E aí depois disso eu falo, vocês podem cortar as árvores, mas as raízes continuam hidden, como se fossem escondidas, né? Tipo, vocês cortam as árvores, mas as raízes continuam ali. E vão continuar ali para sempre. E dali, né, eu quero dizer com isso que é das raízes que nascem as árvores. Eles não vão matar as árvores. Eles não vão matar a memória desse povo. Não vão passar por cima. Por mais que tenha tanta gente sofrendo, né, a gente sofre junto com esse povo. Acho que o mundo todo está bastante sensibilizado, né, com o que está acontecendo na Palestina nesse momento. Mas nessa parte da música eu trago uma coisa que, enfim, está na fala, né, de muitas pessoas que a gente acompanha, que estão sendo filmadas, né. Ontem mesmo eu vi um homem que tinha saído debaixo dos escombros e falava, né, vocês não vão apagar a nossa história, a gente vai continuar renascendo, a gente vai continuar vivo. Você vê isso na fala das crianças, enfim. Então, fica aqui a tradução dessa letra e meu apoio a esse povo. Acho que o Brasil ainda pode fazer muito mais para colaborar, né, com a paz, com a libertação, né, do povo palestino.
boicotando, né, as empresas que financiam essa tragédia humanitária. Eu acho que tem algo acontecendo muito grande no mundo e que a gente ainda não tem uma dimensão tão visível, né? Mas a guerra é o horror. Mais de 10 mil crianças mortas. Isso não tem cabimento. Tem cabimento o ataque a civis, o ataque... Sabe? As pessoas. Não tem cabimento isso. Não tem cabimento você apagar. Tentar apagar, né, um povo que não vai ser apagado. Então é isso. Palestina livre. Tamo junto. Um beijo no coração de todo mundo. Paz.